Pessoal, com a morte do Fidel Castro, vocês devem ter visto muitos vídeos aí na nossa mídia alternativa, né, retratando o quão fascínio esse homem foi, né? Quão hipócrita, como por exemplo quando ele dizia que era defensor dos pobres e na realidade ele se tornou dono do país inteiro, de tudo que tem lá dentro. E o pior, não só dono do país, como dono das pessoas. Ele era um verdadeiro escravagista, né? Vide os profissionais que ele aluga para os outros países aí para sustentar a ditadura dele. Mas diferentemente da mídia convencional, que retrata ele como um anjo, né? Aqui no canal Casando Verbo do YouTube, nós viemos retratando os genocidas comunistas como eles verdadeiramente são. Narcotraficantes, assassinos, ladrões, cobiçosos do alheio, hipócritas sem medida e por aí vai. O Fidel Castro, por exemplo, transformou um país próspero em uma ilha de prisioneiros. Transformou o povo cubano em refém e dominou a ilha com a ajuda de uma alcateia de lobos, né, que se diziam guerrilheiros libertadores, né? Mas nós não conseguimos dimensionar o quão maléfica foi a existência desse homem, né, que morreu no dia 25 de novembro de 2016. Mas para a gente tentar dimensionar isso, nós vamos pegar um fato ocorrido já no distante 25 de novembro de 1999, portanto aí 17 anos atrás. Vamos pegar o fato que aconteceu nesse dia na vida de uma única pessoa, e com isso vocês multipliquem isso pelas centenas de milhares de pessoas que foram impactadas, ou milhões, melhor dizendo. Porque até aqui no Brasil, né, as pessoas, né, veem o narcotráfico, veem o crime organizado, veem tudo organizado aí para destruir nosso país, e com muita colaboração do lobo alfa, daquela alcateia que tornou a ilha uma escravidão, né? Mas vamos adiante. Para que vocês dimensionem toda a destruição que o homem recém-morto fez, né, eu vou pegar um único fato, uma única vida impactada e toda a família dele, afinal de contas, que é a saga de Elian Gonzalez, que é nascido dia 6 de dezembro de 93. Ele é um menino cubano, ele é filho de uma mulher chamada Elizabeth Brotons, que já é falecida. Ela já tinha sofrido 7 abortos quando finalmente ela conseguiu ter o Elian. O Elian é filho de pais separados, né? Elizabeth separou do pai Juan. E a Elizabeth era daquelas que não se conformava em ser uma escrava da ilha prisão. Então ela tentou de todas as maneiras possíveis fugir de lá até que ela conseguiu. Ela levou o filho junto, né, sem o conhecimento do pai. Ela e mais 12 pessoas partiram numa viagem de 145 milhas rumo aos Estados Unidos em busca de liberdade. E infelizmente, né, muito vigiado, né, muito restrito as possibilidades de fugir da ilha prisão. Então eles só tinham 3 câmeras de pneu numa embarcação de 5 metros de comprimento, e aquelas câmeras seriam um equipamento salva-vidas numa emergência, que teria que ser dividido por 14 pessoas. Então a embarcação infelizmente acabou emborcando, as pessoas foram jogadas na água, só sobreviveram 4 no primeiro momento, um casal e a mãe e o filho, Elizabeth e o Elian. O casal foi para o outro lado, com a boia, foi levada para o outro lado, e a mãe com o filho se separaram deles, né? E depois de um período, a mãe acabou falecendo, afogada ali, não se sabe exatamente o que aconteceu, mas Elian ficou boiando no mar, e incrivelmente, dia 25 de novembro de 1999, ou seja, no mesmo dia do falecimento do recém-morto, ele acabou sendo encontrado boiando numa câmara de pneu por 2 homens, 2 jovens ali que passeavam de lancha no litoral de Fort Lauderdale. Ele acabou resgatado pela guarda costeira dos Estados Unidos, incrivelmente sem nenhuma queimadura solar. Então ele recebeu alguns tratamentos médicos, foi entregue ao tio-avô paterno, né, que já tinha fugido para Miami. Aí ele foi recepcionado lá pela comunidade cubana, ele recebeu apoio da comunidade, que é esmagadoramente contra o regime castrista, né? Basta ver aí como eles comemoraram quando ele morreu ontem, né? Era uma verdadeira festa em Miami. Mas Fidel Castro não queria deixar que esse menino ficasse nos Estados Unidos de maneira nenhuma. O pai do menino recebeu várias promoções, inclusive hoje em dia ele tem um alto cargo no governo cubano, né? Para que ele solicitasse à comunidade internacional que devolvesse o filho, né? E por que Fidel Castro tanto queria esse menino de volta, né? Existe um motivo alegado que seria uma profecia de um grupo religioso cubano que mistura catolicismo com divindade africana, uma espécie de umbanda, né?
é que nessa profecia eles diziam que o regime dos Castros seria derrubado por uma criança que seria salva do mar por anjos. Que golfinhos, que os animais do mar ajudariam Eliã, ou no caso o menino da profecia, a sobreviver. E de fato, se presume ali que os golfinhos teriam empurrado a câmara pneumática, a boia do Eliã, para que ele não se afogasse, ajudavam ele para que ele não se afogasse. E dizem aqueles que resgataram que teria um anjo sobrevoando lá o local do resgate do Eliã. E daí na casa do tio-avô do Eliã teriam surgido algumas aparições místicas e tal. Então havia muito um simbolismo por trás disso tudo. E daí, lógico, quando surge esse tipo de profecia e há um fato que se encaixa nessa profecia, pessoas como os Castro se preocuparam. Então eles fizeram de tudo para que esse menino fosse trazido de volta para a ilha prisão. E por um azar desse menino, ele chegou nesse país justamente quando Bill Clinton era presidente. Nós sabemos aí, nós vimos vários vídeos retratando o que a família Clinton é, o quanto eles são ligados com o esquerdismo. E infelizmente, então, no dia 22 de abril do ano 2000, ele acabou sendo verdadeiramente sequestrado a mando de Bill Clinton de dentro de sua casa. Há inclusive uma foto, uma foto que ficou muito conhecida na época, de um jornalista independente que, mais ou menos como era a mídia alternativa de hoje, ele pulou para dentro da casa da família sem avisar a família e tirou uma foto do menino enquanto ele estava na mira de uma arma de um policial. Inclusive essa foto que eu vou colocar aqui, ela ficou muito famosa, e essa famosa foto que eu coloquei para vocês verem, ela acabou gerando uma charge também, onde eles colocaram no lugar do rosto dos soldados o rosto de Fidel Castro e de Bill Clinton, os verdadeiros fascínoros aí que acabaram destruindo o sonho da mãe de Eliã, que era levar esse menino aí para um país onde ele não fosse um escravo. Então, infelizmente, esse menino acabou sendo levado de volta para a ilha prisão, e quando ele chegou em Cuba, isso acabou tendo uma grande repercussão. Ele foi recepcionado no aeroporto pelo próprio Fidel Castro, foi decretado feriado. Foi feita uma manifestação popular, porque esse episódio ele acabou conferindo uma aura de legitimidade ao regime castrista, que na época estava muito em baixa, e acabou atacando os brios dos Estados Unidos, embora o próprio presidente de lá tenha feito o que fez, mas nós sabemos aí o quanto há infiltrados inimigos dos Estados Unidos na alta cúpula de poder desse país. Mas de volta à ilha cubana, o Eliã vive na sua cidade natal, que é Cárdenas. O governo cubano protege muito o acesso a ele, a privacidade dele é muito restrita, ninguém chega perto sem autorização. Óbvio que eu falo isso da imprensa ocidental, que já quem pisa lá dentro é só quem tem autorização, obviamente quem é simpático já ao regime cubano, mas mesmo assim é muito restrito o alcance a esse jovem. A gente deve imaginar por quê, Mas ele cresceu hoje, o pai dele, olha só, é membro da Assembleia Nacional Cubana. Quando ele participa de cerimônias oficiais, às vezes aparece acompanhado do filho. Os parentes em Miami, o seu tio, transformou a casa onde ele viveu com Eliã em um museu. As roupas do menino, as camas, os brinquedos, pode ser visto lá como se os moradores ainda estivessem esperando a chegada, o retorno do menino, Enfim, tudo parece ter acabado mal, para falar a verdade, O menino, que já não é mais um menino, agora é um jovem, prestes a completar 23 anos no dia 6 de dezembro de 2016, no caso, desse ano. Mas, quem sabe, essa profecia um dia se realize, Porque esse menino, ou esse jovem agora, é muito considerado, ele acabou sendo considerado um herói nacional, e quem sabe um dia ele tome conhecimento do sacrifício que a mãe dele fez para ter liberdade, mas não apenas para ter liberdade, mas também para dar liberdade ao filho. A vida dela foi dada para isso. Houve um sacrifício da vida da mãe de Eliã pela liberdade dele. Então, quem sabe um dia ele tome conhecimento disso e acabe liderando, como
contou essa profecia acaba liderando a queda do regime castrista. Então, embora essa profecia aí venha de uma vertente religiosa que é desconsiderada pelos cristãos mais fundamentalistas, né, mas nós devemos nos lembrar que até mesmo os magos do Oriente também tinham uma profecia a respeito do nascimento do Messias. Então, muitas vezes as profecias que vêm de magos ou de umbandistas também têm que levar atenção, e tiveram tanta atenção de Fidel que ele demonstrou um medo terrível aí desse menino, trazendo ele a Cuba e evidentemente tentando trazer ele para o seu lado político, mas o futuro a Deus pertence. E então, encerrando esse vídeo, já que nós tratávamos de um menino, né, que foi sequestrado de um país livre para retornar a uma ditadura, para uma ilha-prisão, eu vou encerrar com a fábula alemã, que era contada para as crianças, né, que o lobo, na história alemã, ele sequestrava, ele matava, ele devorava as crianças, ou no caso, mais especificamente, os cordeirinhos. Mas havia toda uma história onde o lobo era caçado, as crianças fugiam dele, e ao final das contas esse lobo, né, que era o feitor do mal, acabava morto. Então todos dançavam em torno do lobo cantando Der Wolf ist tot, que na realidade, traduzindo do alemão para o português, é o lobo está morto, o lobo está morto. E meus amigos, o lobo está morto. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Der Wolf ist tot, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot, Kreis. Der Wolf ist tot, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot.